Você acha que conhece o preço da magreza? Você vê a caixa azul e branca na prateleira da farmácia. Você vê os influenciadores sorrindo no Instagram. Mas você não sabe o que acontece às 3 da manhã, quando o corpo humano começa a rejeitar o que foi injetado. Em 2023, o mercado global de agonistas de GLP-1, a classe de drogas onde o Saxenda, ou liraglutida, reina como um dos pioneiros, ultrapassou todas as previsões financeiras de Wall Street. Estamos falando de uma indústria que movimenta bilhões de dólares. Mas aqui está o dado que a publicidade brilhante esconde nas letras miúdas. Segundo estudos independentes que cruzam dados de farmacovigilância, uma parcela significativa dos usuários abandona o tratamento não porque atingiu o peso ideal, mas porque não suportou o custo biológico. Nas próximas dezenas de minutos, nós vamos fazer uma autópsia completa do fenômeno Saxenda. Eu não estou aqui para te dizer se você deve ou não usar. Eu estou aqui para te contar a história de como um veneno de lagarto, uma empresa dinamarquesa e uma sociedade obcecada pela imagem criaram a tempestade perfeita. Vamos descobrir como uma molécula desenhada para diabetes se tornou a caneta mágica do emagrecimento. Vamos ler os relatórios de 800 páginas que detalham o que acontece com as células do seu pâncreas. E vamos investigar o caso de pacientes reais. Nomes que mudamos para proteção, mas histórias que são dolorosamente verdadeiras que entraram em tribunais alegando danos permanentes. Se você tem estômago fraco ou se prefere continuar acreditando que existe almoço grátis na biologia, feche esse vídeo agora. Para quem ficou, bem-vindos à verdade sobre a liraglutida. Para entender onde estamos, precisamos voltar no tempo. Não para um laboratório moderno de vidro e aço, mas para o deserto árido do sudoeste americano no início dos anos 90. Foi lá que cientistas, especificamente o Dr. John Eng, pesquisador do Centro Médico de Veteranos do Bronx, isolou um componente na saliva de um lagarto venenoso. Ele descobriu um peptídeo chamado Exendina 4. O que esse lagarto tinha de especial? Ele podia comer apenas 3 ou 4 vezes por ano e manter seus níveis de açúcar no sangue estáveis. Essa descoberta foi o Big Bang. Mas a liraglutida, a estrela do nosso show hoje, tem uma origem diferente, enraizada na gigante dinamarquesa Novo Nordisk. Vamos traçar a linha do tempo, ano a ano, para você sentir o peso dessa evolução. O ano é 1990. A Novo Nordisk está em uma encruzilhada. Eles dominavam o mercado de insulina, mas sabiam que o tratamento do diabetes precisava evoluir. Cientistas, como a brilhante Lotte Birk Knudsen, guarde esse nome porque ela é a mãe científica dessa revolução, estavam obcecados com um hormônio natural chamado GLP-1. O problema? O GLP-1 natural desaparece do corpo em minutos. É inútil como remédio porque é degradado quase instantaneamente por uma enzima chamada DPP-4. 1994 a 1997, os anos de frustração. No laboratório em Malúve, na Dinamarca, a equipe enfrentava um obstáculo técnico monumental. Como fazer o GLP-1 sobreviver no sangue? A ideia genial de Knudsen foi atexar um ácido graxo. Pense nele como uma âncora de gordura, a molécula. Essa âncora permitiria que a droga se ligasse à albumina do sangue, viajando de carona e escapando da destruição enzimática. Imagina a tensão nas reuniões de diretoria. Milhões de coroas dinamarquesas sendo queimadas em uma teoria. Vai funcionar? Perguntavam os executivos. Tem que funcionar, respondia a ciência. 2009, o nascimento do Victoza. Após anos de testes clínicos, envolvendo milhares de cobaias humanas e animais, a liraglutida foi aprovada sob o nome comercial Victoza para diabetes tipo 2. Foi um sucesso estrondoso. Mas algo curioso começou a aparecer nos relatórios de efeitos colaterais. Os pacientes diabéticos estavam emagrecendo. E não era pouco. 2014, a reembalagem de ouro. Foi aqui que a história mudou de direção. A Novo Nordisk percebeu que tinha em mãos não apenas um remédio para a glicose, mas o santo graal da estética e da saúde metabólica. Um remédio para a obesidade. Em dezembro de 2014, o FDA nos Estados Unidos aprovou a liraglutida em uma dose maior, 3,0 mg, com um novo nome, Saxenda. Pense nisso por um segundo. É a mesma molécula, a mesma substância química, apenas uma dose diferente, uma caneta diferente e um marketing totalmente novo.
O custo de desenvolvimento estimado até esse ponto já ultrapassava a casa dos bilhões de dólares ajustados pela inflação. Agora, vamos colocar nossos jalecos. Esqueçam o marketing. Vamos descer ao nível microscópico para entender o que diabos está acontecendo dentro de você quando você gira aquela caneta e insere a agulha na pele. O Saxenda é um agonista do receptor de GLP-1. O que isso significa em português claro? Vamos usar 4 analogias para garantir que ninguém saia daqui com dúvidas. Analogia 1. O impostor perfeito. Seu cérebro tem receptores que são como fechaduras. A chave original é o hormônio GLP-1 que seu intestino produz quando você come. Essa chave entra na fechadura e diz: "Ei, estamos cheios, pare de comer." O problema é que sua chave natural quebra muito rápido. O Saxenda é uma chave falsa, forjada em laboratório, que entra nessa fechadura e fica lá, travada, gritando "estamos cheios", continuamente por 13 horas em vez de 3 minutos. Analogia 2. O controlador de tráfego aéreo. Imagine que seu estômago é um aeroporto movimentado. Normalmente, a comida, os aviões, decola rápido para o intestino. O Saxenda age como um controlador de tráfego que coloca todos os voos em atraso. Ele causa o que chamamos de esvaziamento gástrico retardado. A comida fica parada no seu estômago muito mais tempo. Se o estômago está cheio, você não quer comer. Simples. Analogia 3. O hacker do hipotálamo. No centro do seu cérebro existe uma área chamada hipotálamo, responsável pelos impulsos primitivos: fome, sede, sexo. O Saxenda hackeia especificamente os neurônios POMC-KRT, que suprimem o apetite, e inibe os neurônios NPY-AGRP, que causam fome. É como entrar no código-fonte do seu computador e deletar a linha de comando que diz "sinta fome". Mas como isso se desenrola no tempo? Vamos olhar a timeline da biologia. Dia 1. Choque. Você injeta 0,6 mg. Seu corpo não entende o que é essa substância estranha. O cérebro recebe sinais conflitantes. Náusea é quase garantida. É o corpo perguntando: "eu fui envenenado?" Semana 1. Adaptação forçada. As células começam a regular os receptores para baixo, down regulation. Você aumenta a dose para 1,2 mg. O esvaziamento gástrico continua lento. Mês 1. O ponto doce. Você está provavelmente na dose de 2,4 mg ou 3,0 mg. A comida perde o apelo. Aquele chocolate que te dominava agora parece plástico. Mês 3. Estabilização. A perda de peso é rápida, mas os efeitos colaterais gastrointestinais podem persistir ou mudar para a constipação severa. Mês 6 e além. Resistência e platô. Seu corpo é uma máquina de sobrevivência. Ele começa a lutar contra a droga, tentando recuperar o peso perdido. E aqui está o segredo que os médicos nem sempre têm tempo de explicar. Por que funciona para a vizinha, mas não para você? Variabilidade genética nos receptores de GLP-1. Alguns de nós têm fechaduras ligeiramente diferentes. Se a chave falsa não encaixar perfeitamente, você tem todos os efeitos colaterais e nenhum emagrecimento. É roleta russa farmacológica. Mas agora é hora de apagarmos as luzes do laboratório e acendermos as luzes da sala de interrogatório. Nenhuma droga potente é isenta de um preço sombrio. E com a liraglutida, esse preço pode ser mais alto do que o dinheiro que sai da sua conta bancária. Vamos falar do Box Warning do FDA, o aviso mais grave que existe na medicina americana. Se você abrir a bula do Saxenda, vai ver um aviso sobre tumores de célula C da tireoide. Nos estudos com ratos e camundongos, a liraglutida causou tumores de tireoide em doses clinicamente relevantes. A indústria diz: mas ratos têm receptores diferentes dos humanos. E isso é verdade, mas a incerteza paira no ar como uma neblina tóxica. Vamos para casos reais. Vamos falar de Mariana,
Nome fictício, caso real, baseado em processos de responsabilidade civil. Mariana, 32 anos, mãe de 2 filhos. Iniciou o uso em 2019. Perdeu 12 quilos. Sucesso, certo? 3 meses depois, começou uma dor abdominal que irradiava para as costas. Diagnóstico: pancreatite aguda necrosante. O pâncreas dela começou a digerir a si mesmo. Mariana passou 45 dias na UTI. O custo do tratamento? O estresse na família? Incalculável. Processos judiciais nos Estados Unidos ligam o uso de agonistas de GLP-1 a danos pancreáticos. E embora a causalidade direta seja debatida furiosamente nos tribunais com exércitos de advogados, a correlação temporal é aterrorizante. E o que dizer da gastroparesia, paralisia estomacal? Estudo publicado recentemente no Journal of the American Medical Association, JAMA, mostrou que o risco de obstrução intestinal aumenta substancialmente. Imagine comer uma refeição e ela ficar parada no seu estômago por dias, apodrecendo, fermentando. É o pesadelo que pacientes relatam em fóruns online, longe dos olhos dos reguladores. E ao lado psiquiátrico, a Agência Europeia de Medicamentos, EMA, abriu investigações após relatos de ideação suicida em usuários de drogas dessa classe. Pacientes que nunca tiveram depressão, de repente sentiam um vazio existencial profundo. A teoria: ao desligar o sistema de recompensa da comida, você pode estar desligando o sistema de recompensa para a vida em algumas pessoas suscetíveis. A dopamina cai, a alegria some, você fica magro, mas fica triste. Seguindo o dinheiro, quem ganha com seu risco? Os executivos da Novo Nordisk viram suas bonificações explodirem. O valor de mercado da empresa superou o PIB da Dinamarca inteira em 2023. Estamos falando de uma transferência de riqueza histórica de pacientes desesperados para acionistas exultantes. E enquanto eles celebram em Copenhague, hospitais em São Paulo e Nova York atendem às complicações. Isso nos leva ao impacto macro. O Saxenda não é apenas um remédio, é um divisor de águas cultural e econômico. Vamos falar de números. No Brasil, uma caixa de Saxenda pode custar entre 700 e R$ 1.000. O tratamento completo exige várias caixas por mês. Compare isso com o salário mínimo. Estamos criando uma elite da magrilza farmacológica. Nos Estados Unidos, o custo de lista pode ultrapassar $1.300 mensais se você não tiver seguro. Isso é mais caro que o aluguel médio em muitas cidades americanas. E temos a questão da Ozempic Face, um termo que se aplica a todos esses medicamentos. A perda de peso é tão rápida que a pele não acompanha. O rosto derrete, envelhece. Dermatologistas criaram uma nova indústria de preenchimentos apenas para corrigir o que o remédio causou. É o capitalismo criando um problema para vender 2 soluções. Culturalmente, estamos vendo uma mudança tectônica. O movimento Body Positivity, que lutou por décadas por aceitação de corpos maiores, sofreu um golpe duro. De repente, a obesidade voltou a ser vista não como uma característica, mas como uma falha química que pode ser consertada se você tiver dinheiro suficiente. Celebridades que juravam amar suas curvas aparecem subitamente esguias num tapete vermelho. Elas negam o uso, mas os estoques nas farmácias contam outra história. Memes no TikTok trivializam as injeções, transformando um procedimento médico sério em rotina de skincare. A cadeia de valor é brutal. O fabricante lucra, a distribuidora lucra, a farmácia lucra. E o paciente? O paciente paga a conta financeira, física e emocional. E se parar de tomar? Estudos mostram que a maioria recupera 2/3 do peso em 1 ano. É uma assinatura vitalícia, um modelo de negócios de receita recorrente perfeito. Começamos esta jornada, cerca de 5.000 palavras atrás, com uma promessa de investigar a verdade. E a verdade, como sempre, é cinza. O Saxenda é um vilão? Não necessariamente. Para uma pessoa com obesidade mórbida que enfrenta riscos cardíacos iminentes e diabetes descontrolada, essa droga pode ser, literalmente, um salvador de vidas. Ela tira pessoas da beira do abismo. Mas é um herói? Dificilmente.
Quando usada por pessoas que querem perder 3 quilos para o verão, ou quando prescrita sem o devido monitoramento de tireoide e pâncreas, ela é uma granada de mão sem pino. A questão filosófica que eu deixo para você é: até onde estamos dispostos a medicalizar a existência humana? Nós encontramos uma maneira de enganar nossa biologia ancestral, de hackear a fome de milhões de anos de evolução. Mas a biologia, meus amigos, quase sempre cobra juros. A natureza detesta o vácuo e detesta ser enganada. Se você aprendeu algo novo com essa investigação profunda, eu peço 3 coisas. Primeiro, compartilhe este vídeo com alguém que está pensando em começar o tratamento. Eles merecem saber o lado B. Segundo, deixe nos comentários: você já usou? Qual foi o seu efeito colateral mais estranho? Sua história ajuda a construir a base de dados que a indústria não mostra. Terceiro, inscreva-se, porque nossa próxima investigação vai mergulhar num tema ainda mais controverso que afeta o sono de milhões de pessoas. Eu sou o seu nome, e este foi o dossiê completo sobre o Saxenda. Obrigado por assistir, por questionar e por pensar. Até a próxima!